Conselho de Administração da Petrobras discute hoje o nome de Magda Chambriard para presidir a estatal. E sobre a nova gestão, expectativas, a gente vai falar com o economista da Money.u, Jason Vieira, a quem agradeço mais uma vez a participação aqui no Jornal da Manhã. Jason, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu tinha prometido já para o Rodrigo Viga uma participação nessa entrevista. Ele já está aqui com a gente, então eu vou dar a honra da primeira pergunta para ele, viu? Lá no Rio de Janeiro. Viga? Você é muito generosa comigo, viu, Lívia? Depois a gente acerta isso. Jason, bom dia para você. Mais uma vez, um bom dia para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. A discussão é uma mera questão semântica, né, Jason? Porque a gente sabe que o nome da Magda Chambriard ele vai ser aprovado daqui a pouco, logo mais pelo Conselho de Administração. Depois que ela assumir a cadeira de conselheira, ela vai ser aprovada como a nova presidente. E aí fica toda aquela expectativa, porque a Magda Chambriard, né, Jason, está chegando com uma série de encomendas que vêm do Palácio do Planalto. Tem que baratear o preço da molécula de gás, algo que está todo mundo tentando há muito tempo, desde o governo anterior, e ninguém consegue, para ajudar a indústria brasileira. Ela vem precisando investir na área de fertilizantes, vem precisando também fomentar a indústria naval brasileira e também, de certa forma, avançar nas negociações para, se não a compra integral, pelo menos parcial da refinaria de Mataripe, que nunca foi bem digerida aqui dentro da Petrobras. Como é que você espera que seja essa nova Petrobras, com essas encomendas todas da Magda Chambriard, já que existe aqui um rito de governança, tem todo um compliance em torno da empresa? Você acha que vai ser um momento de conflito, de colisão interno, que pode até, inclusive, remeter àquele passado remoto, recente, que a gente não quer que se repita na maior empresa pública brasileira, Jason? Obrigado mais uma vez. Obrigado pela pergunta. Bom, a situação pode-se dizer que é uma situação, no mínimo, complicada. O currículo da Magda tem mais ali voltado à posição dela, muito próxima do presidente Dilma, do que qualquer outra coisa no sentido de governança da empresa. Mas importante se observar nesse momento é que o cenário agora está se formando por uma preocupação não só de todos esses eventos do passado da Petrobras, que, por exemplo, a questão da compra da refinaria é algo que já estava meio sendo deixado de lado por uma questão de custos, de custo-retorno. Não seria um dos melhores investimentos nesse momento, e apesar do governo se preocupar demais com esse tipo de investimento no Brasil de refinaria, nós temos que lembrar que as refinarias aqui no Brasil tiveram um passado não só de corrupção, mas também de retorno muito baixo, dada a característica do petróleo brasileiro. Então, o foco do investimento, desde da retirada daquele grupamento lá atrás de 2015, do qual a Magda fazia parte, daquele momento lá atrás para cá, a retirada dessas pessoas se tornou importante a tese de investimento dentro da Petrobras, o que foi uma grata surpresa, por exemplo, do Prats. O Prats se imaginava que seria um interventor mais favorável ao governo, e ele foi favorável à empresa em si, e que trouxe retornos importantes em termos de dividendos para o próprio governo, para o próprio Tesouro Nacional. Então, vai ser aprovado, nós já sabemos isso tudo é só uma proforma de curto prazo. O problema é entender o que ela consegue fazer além do que o Prats fez. Essa é a grande questão. Porque na tese de investimento do Prats, ele conseguiu trazer um posicionamento muito importante em termos globais na empresa. Essa questão de começar a se falar de uma agenda verde, de uma empresa petrolífera, é mais ou menos a gente imaginar que a Tesla não tem os mesmos parâmetros de governança verde que a Philip Morris. Isso, obviamente, considerando as medidas internacionais. Então, é mais ou menos nessa mesma linha, nós tentarmos entender o que essa intervenção vai acontecer, o que vai acontecer, na verdade, em relação aos dividendos da empresa, em relação à precificação do petróleo internacional em relação aqui no Brasil, e essas questões do gás, isso daí é uma coisa muito difícil de se lidar, porque além de, obviamente, tem a questão de precificação, extração, de todo o processo, nós já prendemos uma refinaria para a Bolívia, tudo isso, nós temos também a questão tributária, que está em discussão num ciclo de 10 anos de transição.
Nós tivemos nessa semana, Jason, agora voltando aqui para o estúdio, uma entrevista, não vou me lembrar exatamente para qual jornal, que Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, concedeu, dizendo que no fim das contas se discute tanto sobre dividendos e tantas questões ligadas à Petrobras, a esse setor de energia, mas quem decide no fim é o líder, se referindo ao presidente Lula. Isso soa para você algo como um tanto intervencionista ou por ser uma estatal que tem a maior parte nas mãos do governo federal, maior parte do capital, é natural que seja assim? Bom, a utilização desse termo líder já leva a um contexto horroroso, né? Essa palavra líder, da maneira como foi usada ali, é mais ou menos tipo, é o chefe que manda e cala a boca e obedece. Não é bem assim. É uma empresa de capital aberto. E ainda que o acionista majoritário seja o governo, ela é uma empresa de capital aberto. E dado exatamente o que este governo no passado fez com esta empresa, ele precisa agora responder uma governança muito maior. Essa governança ela foi feita de forma a proteger a empresa. A empresa é um patrimônio estatal que dá rendimentos importantes ao Tesouro Nacional. Ou seja, se estão tão preocupados com o orçamento brasileiro, eles deveriam estar se preocupando em investir muito mais na Petrobras, porque ela traz retorno e, obviamente, isso engorda o orçamento do governo, engorda o tesouro, toda vez que há distribuições importantes de dividendos. Então, não é demonizar a distribuição de dividendos, dizer que o líder que manda como se fosse quase que um ditador. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os processos de governança são muito bem desenhados agora, e a não ser que ela entre para destruir, que a Magda entre para destruir o processo de governança, que eu acho muito difícil, da maneira como eles foram engendrados no passado, vai ter que seguir esses parâmetros, e pode ser que não seja necessariamente uma presidência muito fácil. Jason, eu queria te perguntar o seguinte, havia uma cautela, né? Eu ia usar a expressão temor, não sei se é a expressão correta, sobre o mandato do ex-presidente da Petrobras, por ter sido ele o homem que lapidou o programa de governo do PT na área de energia, por ser um político, senador eleito pelo Rio Grande do Norte, candidato à prefeitura de Natal. Como é que você avalia essa passagem dele pela presidência da Petrobras? Para o governo parece que não foi boa, tanto é que ele foi trocado depois de 1 ano e pouquinho, né? Aquele medo, aquele temor lá de trás se justificaram ou não? Não se justificaram. O Prats foi uma grata surpresa. Como eu citei agora há pouco, a tese de investimento da Petrobras ela foi muito bem desenhada por Prats, junto com o que já vinha antes. Ou seja, a mudança era natural, obviamente, por conta de uma mudança de governo. Houve os temores, como você citou, por conta de todos os eventos no passado, por fato de ser um político. Mas ele se mostrou muito mais um técnico do que um político. E a empresa ela conseguiu performar bem no período, inclusive com as pretensas mudanças de precificação do petróleo internacional, que talvez este tenha sido um dos pontos fulcrais agora em relação ao que está acontecendo. Que mesmo que nós tenhamos esse movimento de câmbio, nós temos um petróleo agora que está mais próximo de $80 o barril do que no passado. Ou seja, nós já chegamos, durante a pandemia, disparou o petróleo, depois caiu tudo de novo. Chegou lá a quase $20 o barril. Agora, a $80 o barril, nós não estamos sentindo tanto na inflação. Ou seja, não há o apoio da Petrobras no sentido de preços, de colocar a inflação mais para baixo. Mas isso porque a própria política de preços, que era adotada anteriormente e que gerava uma volatilidade maior nos preços na bomba, foi deferida pelo governo. Foi colocada agora uma outra política que ainda não se entendeu direito muito bem o que é. E nesse sentido, não há, entre aspas, o auxílio da Petrobras na redução de preço do petróleo, da gasolina. Tanto que nós tivemos os últimos indicadores de inflação, IPCA, e que o combustível teve uma alta de 4% e acabou impactando a inflação de maneira maior. Ou seja, o combustível ele é 2 precificações, é o câmbio e também o preço do petróleo internacional. Mas a queda do petróleo internacional deveria justificar um preço na bomba muito mais baixo do que nós estamos observando agora, se seguisse a precificação anterior. Jason, eu vou passar agora pro Vilela. Vilela, deixa só eu ler o trechinho que eu mencionei aqui da entrevista do Alexandre Silveira para trazer as aspas da forma correta. Foi para o jornal O Globo que ele deu a entrevista. Ele disse que é impossível você aceitar um convite pensando diferente de quem te convidou, se referindo a Magda Chambriard.
não necessariamente precisa estar completamente alinhado, mas tem que ter humildade de saber quem é que decide, ou quem decide é ele, no caso o presidente Lula, né? E o líder é quem decide. Foi isso que ele falou exatamente, entre aspas, aqui. Vilela. Um bom dia ao Jason. E vou aproveitar e pegar carona nessa colocação, nessa aspas que a Lívia fez agora referente ao ministro Alexandre Silveira, no sentido de fazer uma análise, Jason. Você vê que nos últimos anos nós tivemos recorrentes conflitos entre os presidentes da República, eu não me refiro só ao atual presidente, e os presidentes da Petrobras. E até por isso temos tido um certo troca-troca de presidentes mais rápido do que a gente até gostaria e do que seria adequado para uma empresa como a Petrobras. A que você deve isso? Você entende que talvez a cabeça dos governantes, presidentes e ministros, ela ainda está numa Petrobras muito como estatal, como braço do governo, e na prática os presidentes da Petrobras acabam tendo que cumprir exigências muito mais vinculadas ao mercado, ao mundo corporativo? Na verdade, eles têm que cumprir mais exigências relacionadas à própria empresa. Porque uma coisa importante observar sobre a Petrobras, toda mudança de governança que ela tem recentemente, faz acontecer algo parecido com o que está acontecendo, por exemplo, no Banco Central. Nós vimos a mudança, aquela disputa no Banco Central recente, que houve a nova ala querendo um corte maior e a antiga ala querendo um corte menor, que foi prevalecente. A antiga ala prevaleceu, mas quando nós lemos a ata, se a ata estiver precisa, nós vemos que, na verdade, foi uma discussão técnica e não política. E isso aliviou bastante o mercado financeiro, depois da ata o mercado reagiu positivamente. A impressão que se passa é que na Petrobras acontece algo parecido. Ou seja, pode entrar um presidente com uma interferência política, mas o métier, como a empresa está engedrada, a maneira como está sendo trabalhada, pode ser que se supere, principalmente porque há responsabilizações legais caso alguma coisa seja feita de errado nesse momento, exatamente pelo processo de governança que foi feito lá atrás. Então, quiçá aconteça isso com a Magda também, ou seja, ela entrando na Petrobras, ela não vai responder aos anseios estatais, que seria de colocar o petróleo lá para baixo artificialmente, colocar a gasolina lá para baixo artificialmente, fazer a empresa ter prejuízo porque é uma estatal, e uma empresa estatal do porte da Petrobras tendo prejuízo, ela necessariamente teria que ter aportes do Tesouro muito elevados, e esses aportes elevados do Tesouro para cobrir o buraco da Petrobras seria um subsídio mal feito por parte da empresa aos combustíveis, e esse subsídio mal feito teria os custos efetivos em termos do Tesouro, em termos fiscais, parecidos com o que aconteceu na Argentina. Ou seja, toda aquela série de subvenções e de incentivos que o governo argentino dava, mantinha o fiscal muito pesado, não ajudava a inflação, e o Milei, agora que entrou, teve que tirar tudo. Ou seja, muito provavelmente a governança vai dominar o Senado. Falamos então com o economista da MoneyU, Jason Vieira, a quem agradeço mais uma vez a participação aqui no Jornal da Manhã. Jason, volte sempre, viu? Bom fim de semana. Muito obrigado, até a próxima.